Obrigado, senadora Simone, demais senadores presentes. É uma grande, muito importante para o muito importante para o Banco do Nordeste estar aqui diante dos senhores senadores para dar algumas informações em relação ao desempenho do banco na gestão do Fundo Constitucional do Nordeste. Então, é um momento importante para a gente. Sendo muito breve e muito objetivo, quer dizer, o Fundo Constitucional, o FNE, está completando 25 anos e a gente entende que no momento em que o FNE foi criado, na Constituição de 88, o fundo, de certa forma, assumiu um compromisso com a própria região Nordeste. E eu acho que esse compromisso está bem explicitado na própria lei que regulamentou o fundo, que coloca que o papel do FNE é contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região Nordeste, mediante a execução de programas de financiamento aos setores produtivos, em consonância com seu Plano Regional de Desenvolvimento. Então, o FNE já nasce com um compromisso com a região. E, da mesma maneira, a gente coloca que o Banco do Nordeste, na medida que na criação do FNE, teve a prerrogativa de ser o agente único operador do FNE, o Banco do Nordeste entende que ele tem também um compromisso com o FNE. E a gente coloca que o compromisso do Banco do Nordeste com o FNE é gerenciar o fundo de acordo com esses 4 Es, gerenciar o fundo de forma eficaz, gerenciar o fundo de forma eficiente e gerenciar o fundo de forma efetiva. Isso tudo dentro de um princípio que seria o princípio mãe, o princípio horizontal que perpassa os outros, o princípio da ética e o princípio da integridade. Então, o que eu queria aqui, muito rapidamente, para os senhores senadores, é mostrar que o FNE, que o Banco do Nordeste, efetivamente tem conseguido gerenciar o Fundo do Nordeste, de forma em que ele trabalha esses 3 conceitos de gestão, a eficiência, a eficácia e a efetividade. De antemão, às vezes, esses 3 conceitos são trabalhados de forma sinônimas, mas, no fundo, são 3 conceitos distintos, 3 conceitos que devem estar muito interagidos, muito interconectados, mas são 3 desafios que o Banco do Nordeste assume nessa questão da gestão do fundo. Ser eficaz, de certa forma, em última instância, é desembolsar os recursos, é aplicar os recursos de forma importante, de forma harmônica e equitativa em termos de distribuição regional, distribuição setorial, distribuição do tamanho das empresas. Ser eficiente é aplicar esses recursos controlando a despesa administrativa, a despesa de pessoal. E ser efetivo é aquele desafio maior, é aquela, como diria, seria assim, a hora da verdade do fundo, que é chegar efetivamente nas empresas, chegar nas pessoas, aumentar os salários, aumentar o emprego, tornar a região mais competitiva e mais capaz de gerar renda e bem-estar para a sua população. A questão aí muito da eficácia, quer dizer, de antemão a gente já coloca aí, quer dizer, aí é o desempenho ao longo dos quase 26 anos de FNE, A primeira informação que a gente coloca, quer dizer, a contratação do FNE, e aí é importante, nem sempre isso é uma coisa tão trivial de ser alcançada. A contratação do FNE, ela guarda uma relação muito próxima com as participações de cada estado em termos populacional. Então, o fundo, realmente, nessa coisa da eficácia, ele consegue ser bem equilibrado e bem justo nesse sentido de distribuir as suas contratações, distribuir as aplicações de acordo com as populações de cada estado. Então, vocês veem que os dois gráficos são muito parecidos. Então, o FNE, o banco tem conseguido fazer a alocação dos recursos bem equilibrada em termos de distribuição populacional. Por outro lado, é importante também na questão do fundo a questão do semiárido. É óbvio que a prioridade do banco é apoiar
né, as empresas, as famílias, os produtores rurais do semiárido, na medida que essas empresas, essas famílias, esses produtores têm a diversidade maior do clima. Então, o banco também, né, tem conseguido uma divisão, né, e claramente na questão do semiárido, a priorização do semiárido. O banco tem, ao longo dos últimos anos, né, contratado todo o valor disponibilizado em termos do fundo, né, também é uma medida de importância de eficácia do banco. O banco efetivamente aplica os recursos que estão disponíveis ano a ano, né. Da mesma forma, tanto coloquei, é importante na distribuição das contratações do fundo, não só a questão, né, espacial, geográfica, como a distribuição em termos de segmentos, principais segmentos da atividade econômica do Nordeste, né. Então, você vê, né, quer dizer, a parte rural, praticamente 40% dos recursos, né, o comércio, a indústria e a infraestrutura. Você tem uma distribuição também bem equitativa na lógica das vantagens comparativas da região. Temos também aqui por porte, né? Você vê que o viés, o foco do banco no micro, no pequeno, né, e no pequeno médio também é muito forte, né? Você vê que o micro, o mini e o pequeno praticamente respondem, né, por 50% das aplicações do fundo, né? E os grandes. É importante que, quando você aplica no fundo, nos grandes, entender também que os grandes são importantes como alavancadores do mini e do pequeno, né? O grande, ele não pode também ser estigmatizado, porque ele tem esse potencial importante, né, de atrair o pequeno, o médio, e, às vezes, é o grande que viabiliza a pequena empresa, e principalmente a pequena empresa, se transformar numa média empresa, porque ele vai e puxa a cadeia de valor agregado da economia e ele puxa o pequeno e o médio, né? E aí, isso aqui, na questão de eficácia. Na questão de eficiência, a gente quer mostrar, quer dizer, que nós estamos fazendo isso, né, com controle sempre rigoroso, controle sempre atento das despesas, tanto de pessoal como das despesas administrativas. Quer dizer, você vê que, ao longo dos últimos anos, nós temos conseguido, né, controlar a despesa de pessoal, né, questão da eficiência, as despesas administrativas também estão praticamente, né, estabilizadas aí ao longo de 4, 5 anos, é um esforço de sempre ter eficiência, né, na aplicação dos recursos, né. E um último dado em termos de eficiência é a questão, a gente fez aí um indicador um pouco mais intuitivo aí, basicamente, cada operação que a gente faz no FNE custa R$ 2,00 em termos de despesa administrativa, que eu acho que é um valor bem quer dizer, mostra que o banco está atento, pode melhorar? Pode, mas o banco está atento em otimizar os recursos, né, que ele tem para fazer a gestão do FNE. Por último, na questão da efetividade, que eu acho que é a hora da verdade, é o desafio maior em termos de gestão do FNE, é aquela coisa, o FNE tem que chegar na economia, o FNE tem que chegar nas empresas, tem que chegar na capacidade de gerar emprego, gerar salário, gerar PIB na região. Um primeiro indicador de efetividade, é que eu acho que é muito importante, interessante, o Banco do Nordeste ele responde por apenas 7% da rede de agências presente na região Nordeste. Mas, mesmo assim, o Banco do Nordeste é responsável, em termos geral da região, por 55% do crédito de longo prazo, a partir do FNE, e por também 55% do crédito rural. Ou seja, mesmo com a rede de agência bem enxuta, ele é fundamental em garantir o crédito de longo prazo, que é o crédito de investimento produtivo na região, da mesma forma que ele é o líder na oferta de crédito rural, numa região que a gente sabe que tem uma diversidade climática e é, então, importante o papel do Banco do Nordeste nessa questão de ofertar crédito rural. O banco também ele se mostra efetivo, né? Um estudo lá do nosso Departamento Econômico mostrou que, nesse período de 2000 a 2008, 34% dos empregos gerados formais a partir dos dados da CAGED foram, na verdade, empregos impactados pelas aplicações do FNE, ou seja, mostra que o FNE realmente chega na economia na medida que ele viabiliza a geração de emprego. Um outro estudo, que esse aqui também é muito interessante, um estudo também feito, quem quiser o detalhamento do estudo está aqui
nesse endereço da internet. Esse estudo, o que ele fez? Ele analisou as empresas, aqui o vermelho são as empresas que recebem aplicações do FNE, e o amarelo são as empresas que não recebem, né? E esse estudo olha, 5 anos depois, qual foi o crescimento de emprego que as empresas apoiadas geram. Ou seja, as empresas que recebem FNE, né, tiveram um crescimento de empregos ao longo dos 5 anos de 146%, enquanto que as empresas que não receberam o FNE, também localizadas no Nordeste, cresceram o seu nível de emprego em apenas 55%. Porque esse indicador mostra que quando a empresa recebe a FNE, ela consegue gerar mais empregos, né? E esse é o propósito maior de um fundo constitucional que tem como objetivo principal, como foi colocado no início, promover o desenvolvimento da região, aumentar o bem-estar da região, né? Esse mesmo estudo mostrou essa capacidade de gerar emprego nos vários segmentos, indústria, serviço e comércio, né? Isso aqui é cada ano. No primeiro ano, por exemplo, na indústria, né, o emprego cresce 4%, mas ao longo dos anos seguintes, você percebe que o emprego vai aumentando de forma significativa, né? Da mesma forma no serviço, no comércio. Por que a indústria, o crescimento do emprego é maior? Provavelmente porque na indústria as aplicações são mais aplicações de investimentos, né, aplicações de longo prazo em que a indústria agrega capacidade produtiva, enquanto que no comércio, às vezes, as aplicações são apenas aplicações de capital de giro, mas mesmo assim elas conseguem preservar e aumentar o emprego. Então, são números importantes que mostram que o fundo consegue ser efetivo, ou seja, consegue realmente gerar emprego, né? Não só gerar emprego, o fundo também consegue gerar salário, né? E aqui é o impacto na massa salarial, né, por segmento das empresas que são apoiadas pelo FNE em comparação às empresas que não são apoiadas. Então, a indústria, né, que é apoiada pelo FNE, tem um crescimento de massa salarial 70% superior àquelas indústrias que não têm o apoio do FNE. Então, observe que o estudo aqui é um estudo bem robusto do ponto de vista técnico, porque ele compara indústrias parecidas, localizadas na mesma região, no mesmo segmento, apenas ele controla aquelas que recebem o FNE com aquelas que não recebem o FNE, e ele mostra que aquelas que recebem o FNE conseguem efetivamente ter maior capacidade de geração, não só de emprego, como geração de massa salarial, né? Também fez um estudo do PRONAF, né, nosso programa de apoio à agricultura familiar, e esse dado é um dado muito interessante, quer dizer, cada 1% de PRONAF que é agregado dentro do município, né, ele gera quase 1% também de aumento do PIB, ou seja, quando você aumenta o PRONAF nos municípios, ou nos municípios mais pobres, né, você consegue alavancar a economia e isso é capturado no PIB, né? Da mesma forma, no AgroAmigo, que é uma forma inovadora que o banco tem atuado na área de agricultura familiar, né, em que você não só dá um crédito com a característica de um banco de desenvolvimento, que é o crédito com a assistência técnica, o crédito com o apoio ao produtor rural, e a gente mostra também nesses estudos que têm sido feitos pelo Departamento Econômico, né, que o AgroAmigo tem esse impacto, né, de aumentar a produtividade do pequeno agricultor, da família da zona rural, né. E, por último, aqui mostrar que tem também da efetividade, o FNE hoje já tem, né, o reembolso, ou seja, o bom uso, a boa aplicação que retorna a partir dos reembolsos das aplicações já são até superiores aos ingressos líquidos que o Tesouro faz anualmente a partir das transferências dos impostos, do imposto de renda e do IPI. Ou seja, aqui a ideia fundamental que a gente queria passar era essa, ou seja, da mesma forma que a gente entende que o FNE tem um compromisso com o Nordeste de alavancar o desenvolvimento do Nordeste, o Banco do Nordeste tem esse compromisso com o FNE, fazer o FNE sempre de forma muito eficiente, eficaz e efetiva, e nessa lógica do princípio da ética e da integridade, né? Muito obrigado aos senhores, fico aí à disposição para algum